um pouco do primeiro tempo. Eu estava com meu irmão e eu vi como eu estava fora, estava indo na formatura do Felipe, eu vi o jogo do Grêmio, a gente botou uma tela e viu o jogo do Inter. Então a gente ficou olhando. O zagueiro pela direita ontem é o Cleiton Sampaio, né? Ele é muito fraco. A gente tá vendo os lances lá no YouTube, quem tá na Gaúcha pode ir lá Se tu conferir. não me avisa, Cezinha. Mas se tu não me avisa... Tu tá Não, ajudando o Cezinha. Tu preparou, tu fez um nariz César, de tu mandou cera. bem Eu pra digo, caramba. o César agora vem... Tu descobriu César ontem é- que o o- Cleiton Sampaio é fraco. Não, é que Congelou eu o acho que CCD, tá César. confundindo. Cezinha. Tu tá achando que é um guri da base. Não, é aquele que fez o pênalti contra o Ipiranga. Lembra que a gente discutiu eu do tô dizendo Sala? assim, é que a gente às vezes não Ele olha... tá aí tem já há nenhum algum caráter. tempinho, Que é da veio- segunda divisão veio de do Portugal, AVS, da terceira Portugal. divisão. nós já Cleiton tínhamos- Sampaio. Não, meu nós já nome. tínhamos falado muito sobre ele. Eu tô dizendo assim, ontem ele fez uma partida no primeiro tempo preocupante até de, tipo, cara... Mas é isso aí. Ele jogou na segunda divisão portuguesa, na terceira divisão portuguesa. Aí ele conseguiu, quando ele subiu um pouquinho lá na primeira divisão de Portugal, subindo o time dele, agora não me recordo o nome. AVS. AVS. Imediatamente o Inter o contratou. Então ele é um jogador de nível bem mais baixo. Mas aí, Diogo, atitudes como essa, agora tá indo lá o juiz pra ver a pisada nas É, costas o lance do que deu um Bruno pouco ali, né, Maurício? Tabata. Pra quem tá na imagem, ó. Semana passada ou retrasada, Lucianinho, no Hoje nos Esportes, um repórter nosso deu a informação de que o Cleiton Sampaio tinha Simon sido... Bianchini. O Simon tinha sido comunicado, não era uma rescisão, que ele procurasse time para jogar. Lucianinho, daí em diante, você já mexeu, inclusive, na autoestima do cara para trabalhar. Ele sabe que aquele não é mais desejado. E não era injusto, porque ele tá jogando muito pouco desde que chegou. Como é, Lucianinho, que você reaproveita e põe a jogar um jogador que você já comunicou que não quer mais ver aqui? Isso não é sensato, isso não é coerente e o resultado é o que o César acabou de trazer. O Cleiton Daí- Sampaio jogando mal de novo. É que daí tem outras coisas, né, Maurício? Por exemplo, é um jogador que tem contrato com o clube, tem um jogador que o Inter investiu 1.200.000 euros. Daí, Então tu simplesmente não pode pegar e tirar ele. põe Tem na que- reserva. Nesse tipo de jogo aí, tu tem que botar ele pra daqui a pouco alguém lá da Série B do Campeonato Brasileiro, ó, eu gostei aqui do Cleiton Sampaio. A lógica ela é estranha, eu concordo contigo, né? Eu já Quanto acho mais que- tu bota pra jogar, Exatamente. mais difícil vai eu, ser uma... Eu acho que quanto mais ele jogar, infelizmente, mais tu deprecia o jogador. Sabe Porque qual é ele o tem problema? limitações, ele É vai que errar. Nós não podemos abrir, e foi legal o César ter chamado a atenção, mas nós não podemos abrir o debate sobre o Inter num jogo que foi de experiências também, Cezinha, com a questão Cleiton Sampaio. Entendeu? O Inter tinha que estar colocando ali um jovem ali. Vamos testar um jovem, vamos botar o PK. É disso que eu tô falando. Vamos botar ali o PK pra ver qual é a situação, entendeu? Só que não, aí o cara tá no grupo e realmente o Inter tem um pouco de dificuldade pra se livrar, pra fazer recolocação no mercado. Mas assim como o César falou no início do debate do Grêmio, não dá pra avaliar coletivo aí, né, gente? Não, tem só, coletivo. é só individual. Só algumas análises individuais. Eu vi o primeiro tempo, né, ao vivo, eu vi o primeiro tempo e depois eu olhei os melhores momentos. Caxias teve algumas um chances compacto aí. também do jogo todo, porque eu precisei ver o Armandinho. E tava bem bom o Armandinho. Eu gostei do Alex, tá? É ele que dá essa bike aí. Uma bike do Alex dentro da grande área explodiu no travessão. Eu gostei do Alex, tá? E ele, assim, não é um jogador brilhante. Tá longe de ser aquele meia que vai desequilibrar. Não é isso. Ele é um jogador que pode se tornar muito importante porque é formiguinha. Ele tá sempre construindo alguma coisa, assim. Nada de brilhante, de novo, mas um jogador muito interessante, de dinâmica muito boa. Muito boa mesmo, ó. Ele que faz esse cruzamento aí também. Pro gol do Da Gustavo gurizada, o que mais está aproveitando a chance é o Alex. O Benjamin se lesionou, ele teve, enfim, foi... Tem uma previsão de volta. Mas Aquele esse que fez menino- o gol foi dispensado. Na verdade, tinha contrato e o Inter preferiu não fazer a renovar. opção para renovar. E eu gostei, apesar de ter sido substituído no primeiro tempo, gostei do outro ganês, o Denis Mafro, tá? Muito mais pelo estilo de jogo dele do que pela boa atuação, que ele não dá nem para avaliar. Como ele tomou um cartão amarelo, depois ele fez outra falta e o juiz quase expulsou ele, quando o Inter tinha um jogador a mais já em campo. Mas gostei dele, assim, como uma espécie de camisa 8, que pisa na bola, que tem força física para chegar também. Bem trabalhadinho, esse ganês pode ajudar também.
E é isso que eu digo. Tu vai botando jovem, vai botando. Daqui a pouco um vai lá e vai se destacar e vai aproveitar a chance e vai ser o meu troféu, Maurício. O meu troféu você disse isso antes do campeonato do Gauchão é um desses meninos aí. Claro que é uma figura que eu tô fazendo. Olha o Alex, isso é segundo tempo. Ele não para, gente. Ele tá sempre fazendo coisas interessantes no jogo. É um jogador assim que eu tenho certeza que o Paulo Pesolano deve adorar ele, porque ele é muito participativo. Thiago muito Maia participativo. está aparecendo aqui. Como é que foi a atuação dele? Enfim, é um jogador que está retomando também. Tem status de titular. Esse é o jogador que entra naquela linha que eu tenho colocado também, que eu acredito que o treinador possa recuperar. Que ele tem um potencial. O Thiago Maia, que jogou ano passado, tem alguma coisa ali que pode melhorar e fazer dele um jogador útil. Tá? Pode fazer dele um jogador útil. Também, como eu disse, o menino, ele perde a bola, foi falta nele. Foi o cara chutou o tornozelo dele. Mas ele teve outras participações no primeiro tempo de passe dentro da área. Eu gostei do... O Antony tem pelo menos 2 defesas, essa e uma do segundo tempo, bem importantes, né? Ali, ó, pega o tornozelo, ó. Se lance tivesse o gol, ia ser... E eu gostei também do Vidagra, tá? Camisa 5, jogador extremamente consciente, sabe das limitações técnicas que ele tem, mas tu vê que quando ele pega na bola, o passe dele vai pra frente e ele tem bom posicionamento, jogador que sabe se posicionar, sabe fazer cobertura, sabe antecipar, líder, jogador que fala, que posiciona os seus companheiros. Vai ser titular do Inter já quarta-feira. Eu ia dizer, a gente projetando já quarta-feira. Flamengo. O time do Inter não jogou ontem, mas o Vidagra já vai pro meio com o Paulinho. Eu vou tentar armar o time aqui, tá? Como é que seria? Rocher, Bruno Gomes, aí Mercado e Félix Torres. Não sei se o Félix Torres pela esquerda ou pela direita. Bernabé. O meio-campo com Vidagra, Paulinho e Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Borré. Tá? E aí entrando na questão do Alejandro. O Pesolano ontem foi perguntado, que é mais uma alternativa e tal, como é que ele enxerga o Alejandro? Se ele é o 9 de referência e se ele pode jogar junto com o Borré. O 9 de referência. Se ele pode jogar... Mas o Borré não pode jogar mais atrás. E aí ele disse, o Borré, ele utiliza uma expressão diferente, segundo ponta. 4-1-3-2, um volante só, dois segundo ponteiros, ponta. um meio, um volante Essa no meio. expressão eu nunca Será que não usado. sai o Vitinho do time Segundo e ponta. automaticamente o Alejandro e o Borré ficam... mas eu nunca tinha ouvido essa expressão de ninguém. O candidato a sair para entrar o Alejandro é o Vitinho. Aí que tá, mas aí entra uma situação. O Borré, o Vitinho, sabe como é que joga o Vitinho no Inter? Na abertura do... Eu vou te ensinar, tá, Maurício? Tô brincando. Eu fiquei esperando. Você fez a pergunta e eu fiquei olhando você. Você vai dizer pra mim, eu tô te olhando. O Inter tem jogado com uma linha de 3 na saída de bola. Nós fizemos o jogo juntos lá na quarta-feira, né, Diogo? Com o Bruno Gomes fazendo a saída de bola atrás. Desculpa te interromper, mas o Bruno Gomes, inclusive, na hora de defender, em alguns momentos, a bola tá com o adversário, porque o Atlético tinha 3 caras na frente. Ficava o Bruno Gomes e os 2 zagueiros marcando os 3 lá, como zagueiro. Em alguns mesmo. momentos, como zagueiro. E Vitinho aberto, ala, Bernabé do outro lado, e aí os outros ali se fechando defender bem. 5 alinhados. Isso. Aí você só tem que, dúvida de que sem ele, quem é que faz isso? Se vai mudar, se simplesmente vai ser isso, sai Vitinho e entra Borré, eu não vou achar que o Borré vai ser ala, né? É que assim, o Vitinho... vai jogar aberto colado na linha. Não. Aí tu tem que ter uma outra configuração de time. Volta, o Vaguinha e aí entra vai... a questão da alternativa. Ele pode fazer, por exemplo, pode fazer um losango no meio. Entendeu? O Vaguinha vai me cornetar, vai tirar onda, eu sei, porque é o talento dele. Mas o Vitinho, embora não tenha muitas luzes ofensivamente, ele é um cara que os treinadores gostam. Ele é operário, ele ajuda, ele vem aqui atrás, né? Se pedir para ele ficar lá parado na bandeirinha de escanteio defendendo, ele não tem vergonha, ele vai lá e faz. Ele é um cara que nessa ideia do Inter aí de ser intenso, dos caras do lado ajudarem a defender, ele é um cara importante, ele não é um cara desprezível. Eu concordo, eu acho o Vitinho assim, ó, extremamente comum, tá? Muito comum. Jogador que depois eu descobri Vitinho que... tem uma situação que vai ter que, né, para mantê-lo, o contrato dele é até o fim do ano, mas como é que é o esquema? Ele tem contrato até o final do ano e mas ele pode assinar um pré-contrato na metade do ano. Então é isso.
depois descobri que foi notícia plantada, que não teve nada no Santos também, tá? E ele não quis aceitar, ele não aceitou, o Inter chamou já faz algum tempo para renovar, ele não quis e tal. Eu acho extremamente comum, mas se o Pesolano tem a ideia de dar sequência para esse modelo que ele está utilizando, não ou é o Vitinho ou é o João Vitor. O Borré não. Sim, para cumprir a mesma função, não. Aí o que tu pode fazer, O Maurício? Inter tá jogando para o Borré agora. Aí tu pode montar a linha de 4, bem definida a linha de 4, bem definida, mantém o Bruno Gomes na lateral, faz um losango no meio com Vidagra, Paulinho, Alan Patrick e Borré. Paulinho, Alan Patrick pela esquerda desse losango e o Borré. Carboneiro pelo lado esquerdo. Ah. Aí o Carboneiro vai ter que fazer um vai e vem, Alan Patrick centralizado e na frente Borré como um segundo atacante, um 7 e o Alejandro, entendeu? Eu ia dizer... Vai ter que mexer nisso. Vai manter a configuração, o Borré começa aberto na fase ofensiva, mas e depois? Como é que tu protege esse lado aí? Não, pra virar Borré com o Alejandro, que não é o marcador, se ele tem problemas de peso, não é exatamente um cara que sai correndo atrás do zagueiro. E eu não estou dizendo isso de bandidinho. Ao longo da carreira, o Alejandro algumas vezes teve problema de sobrepeso, que tirou dele mobilidade, arranque, explosão e tudo mais. Digamos que tenha corrigido isso. Ainda assim, quando você muda para botar Borré com o Alejandro, são dois por dentro. Você vai ter que mexer em tudo em volta. Não é uma troca simplesinha. Sai o Vitinho, bota o Borré. Para fazer a mesma coisa, não são os mesmos jogadores, não podem fazer a mesma coisa. Agora, me agrada porque o Alejandro, porque se eu tô vendo recuperação no Borré, se ele vai ter números melhores e essa tendência do que teve no ano passado, tu contrata um centroavante que vai te entregar gol, é artilheiro, e o Inter tem criado oportunidades. O Inter, aquilo que eu disse, que tem organização e mesmo na derrota para o Atlético Paranaense, o Inter criou oportunidades. O centroavante, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai botar pra rede. Aí tu já tem dois, né? Tu tem Alejandro e Borré fazendo o gol. Se esse ataque funciona, tu tem um time que não passa trabalho, né? Eventualmente tu tem que estar num jogo, segundo tempo, e tem que ir pra cima. Precisa atacar. Tira um volante, coloca o Alejandro, fica com um volante só, né? 4-1-3-2. Só que daí na hora de defender duas vezes de 4, meia central, o Alan Patrick vai ter que fechar duas linhas Mas de aí 4. tu tá dizendo dá que pra o Inter fazer. que o Alejandro começa já no banco. Então, tu tem uma ideia de que ele vai... Acho que sim, acho que ele começa como alternativa ao Borré. Olha só, alguns recados aqui na nossa live. O Esse cara tem que Egisto jogar. Nunes Pereira, ele bota o seguinte, Vaguinho, ó, de tanto testar, o Inter chega no jogo valendo e perde. Acaba faltando entrosamento. A torcida quer saber qual é o time titular. O Gilson Mauro manda o seguinte aqui, ó. Gosto de vencer, mas com mérito. Não vi razão para o atleta do Caxias ser expulso. Ele não pisa com força. Percebe-se ele puxando a perna em câmera lenta. Parece a câmera lenta que é mais violento o lance. Eu não vi maldade, viu? Ele tinha que pisar em algum lugar e ele acaba pisando no jogador do Inter. Ele não tinha como tirar esse pé para o lado para pisar só na grama pela velocidade do lance. Eu entendo que o pisão é sempre muito impactante, mas não vi maldade. E se não tem maldade, podia ficar no amarelo. Daí não é que, podia por ir pro exemplo, ó, vermelho. o Ellison Lima Santos bota, da onde que o cara do Caxias, ele tá respondendo pro outro espectador que botou na live, ó. Da onde o cara do Caxias não teve intenção, é só olhar bem que pisa com gosto sim. Ou seja, a análise, ela... Não, mas ele pisa com gosto, ele deixa o pé. O problema é que ele se arrepende. Só não é pior porque ele se arrependeu. Aí ele dá aquele toquinho e tenta sair. Tem que ser expulso. A frase rápida aqui, pouco inteligente. Depois que inventaram a tal da câmera essa... A câmera pega agora, muito de perto ali, né? Lucianinho, a manchete do Maurício foi muito bem colocada. O Flamengo tá 3 jogos sem ganhar. Acho que a dificuldade Dificuldade desse do jogo jogo passa aumentou. por aí, né? Imagina, o Paquetá hoje entrou no segundo tempo e errou o gol. Que era o gol que seria o gol de empate. Isso, já o Flamengo qualquer já com gol, um a né? menos. É Imagina inacreditável o futebol clube, né? Imagina a gana que não estão para ganhar do Inter, fazer uma grande atuação. Esse é um grande teste do Inter. Esse é um grande teste para esse início de trabalho do Pesolano. Eu quero ver... gostaria de ver o Inter bem posicionado, organizado, com iniciativa para tentar de alguma forma jogar e não ficar preso lá atrás com 2 linhas de 5, só se defendendo. Eu gostaria de ver assim, sabe,
algo diferente. O que você está pedindo foi exatamente o que praticaram Fluminense, São Paulo e Corinthians para ganhar do Flamengo. Não ficaram apenas se defendendo por tempo indeterminado, porque quem só se defende fica proibido de errar. Mas aí tem o seguinte, né, Maurício? Tu tem o Fluminense, para pegar os exemplos. Tu tem o Fluminense jogar no Maracanã. E hoje é melhor que o Inter. E o Fluminense não vai ficar atrás, né? Até pelo perfil do treinador. O São Paulo já dá para fazer algo parecido com o Inter, porque vinha de uma crise fora do campo Mas o jogo pavorosa. no Morumbi, né? Jogo no Morumbi. Mas jogo no Morumbi. Então tu tem a tendência de te soltar um pouco mais. Hoje campo neutro. Hoje campo neutro. Então, assim, o Inter é desses 3, ou desses 4, né? Contando o Inter, é o adversário mais fraco. Isso. Né? Isso. Então, eu só não quero isso, entendeu? Eu vou jogar contra o Flamengo lá, nós vamos montar 2 linhas de 5 para se defender aqui e evitar uma goleada. Como que tu acha que o Inter vai encarar o jogo? Não é o Inter ir pra cima ou ir pra baixo, não é isso. Mas como é que o Inter vê esse jogo? Como tu dissesse aqui, o jogo no Maracanã todo mundo olha como derrota. Quem prepara o time? Quem prepara o time? Vai preparar o jogo. E quem já treinou na Liga Espanhola e na Premier League não vai preparar o time dessa forma. Eu espero isso. Eu também acredito que não vai fica, preparar o time dele. Ele vai acreditar no trabalho dele. Como é que e vai o Corinthians confiar nas peças conseguiu que ganhar tem. o jogo hoje? Claramente, não. Tava lá na. O Flamengo tem um jogador expulso. Isso no começo do Jogo primeiro. 1-0. No começo do segundo tempo. 1-0, o primeiro tempo o lance é 1-0. O último é um lance curioso, porque o último lance do segundo tempo é o Rafael Claro, gaúcho, o árbitro gaúcho, ele levanta e apita o fim do primeiro tempo. Só que nesse momento, o Carrascal tá dando uma cotovelada no Breno Bidon. Ninguém vê, vai pro intervalo, volta. Como é antes de começar o segundo tempo, vai pro VAR e tem uma cotovelada mesmo, e ele é expulso. Mas o Corinthians faz 1-0 no primeiro tempo. 11 contra 11. E ali, essa é a mensagem que fica. Para jogar contra o Flamengo, tu tem que necessariamente ser mais disciplinado, mais solidário, morder mais, correr mais, querer mais. Não tem outro jeito. Vamos lembrar o jogo do ano passado, O Corinthians foi na muito primeira mais do que o rodada. Flamengo. Vamos lembrar Inter e Flamengo, que até, na verdade, iludiu um pouco o torcedor, enfim. Mas como é que o Inter jogou naquela partida? Qual foi a postura que o Inter teve? O Inter, em determinado momento, teve a iniciativa e chega ao gol numa jogada trabalhada. Daqui a pouco é isso, entendeu? Não adianta chegar lá e achar que já perdeu o jogo ele chega ao gol numa jogada trabalhada, é um gol muito bem feito. Uma segundo construção volante que tá na área, Bruno Henrique. Uma construção pelo lado esquerdo e um lançamento pro Bruno Henrique que ele domina já pra frente assim e faz o gol. Mas depois disso o Inter adota a postura porque a pressão Flamengo foi pra cima e ela é uma pressão muito forte e aí o Inter acaba não conseguindo, né? Tem que ter a consciência que o adversário é melhor, bem melhor. E aí tem no jogo de hoje tem um momento no segundo tempo que a bola tá com o Rossi. E aí o Rossi domina, ele começa a olhar e o Yuri Alberto corre na direção dele de um jeito, fecha a linha e o Rossi quebra a bola e volta pro Corinthians. Teve um outro momento no mesmo jogo, mesmo tempo, que a bola tá com o Neneca. E aí o Arrascaeta, né, eles não conseguem morder ele na frente. Aí a bola vai do Neneca o Ranieri, que jogou como zagueiro. Neneca é o Hugo Souza. Os 3 zagueiros. É isso. E aí eles ficam trocando passes. Mas assim, o César trocando passes dentro da área. Aí sai um pouquinho. E o Flamengo não mordia. O Hugo Souza não é um cara que sabe sair jogando, assim. Então, assim, o Corinthians foi o tempo inteiro mais disciplinado, mais lutador. Os caras jogaram com virose hoje. Teve uma virose que atacou 26 membros da delegação do Corinthians. E mesmo assim os caras jogaram. O Depay marcou, pra te ter uma ideia. O Depay marcou. Então, assim, se o Inter não for operário, ele apanha do Flamengo.